calor, alumínio, nem caneta, nem papel. Uma ideia fugia, era o rodo cotidiano. Era o rodo cotidiano. Espaço é curto, quase um curral. Na mochila amassada, uma quentinha abafada. Meu troco é pouco, é quase nada. Meu troco é pouco, é quase nada. My brother, my brother, my brother, my brother. Não se anda por onde gosta, mas por aqui não tem jeito, todo mundo se encosta. Ela some, ela no ralo de gente. Ela é linda, mas não tem nome. É comum e é normal. Sou mais uma Brasil da Central, da minhoca de metal que corta as ruas, da minhoca de metal. É como um concorde apressado, cheio de força, que voa, voa mais pesado que o ar. E o avião, o avião, o avião do trabalhador. My brother, my brother, my brother, my brother. Espaço é curto, quase um curral. Na mochila amassada, uma vidinha abafada. Meu troco é pouco, é quase nada. Meu troco é pouco, é quase nada. Não se anda por onde gosta, mas por aqui não tem jeito, todo mundo se encosta. Ela some, ela no ralo de gente. Ela é linda, mas não tem nome. É comum e é normal. Sou mais um no Brasil da Central, da minhoca de metal que torta as ruas, da minhoca de metal que torta as ruas. Como um concorde apressado, cheio de força, voa, voa mais pesado que o ar. E o avião do trabalhador. My brother, trabalhador. My brother, my Olá, boa tarde. Olá a todos, todas e todes. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Queria já dizer de início que nós estamos extremamente felizes por estar aqui hoje lançando mais um estudo do TDP, o estudo Desafios e Soluções para a Gestão Equitativa da Mobilidade no Brasil. Eu sei que muitas das pessoas aqui, a maioria já está super habituada já a participar de evento online, mas eu vou relembrar aqui algumas observações importantes. Esse evento, ele está sendo gravado e ele vai ficar disponível em breve, já no YouTube do ITDP Brasil, para quem quiser assistir de novo ou compartilhar.
Vale checar também se o seu nome aqui na descrição está certinho, para que a gente consiga te identificar ao longo do evento, no momento das perguntas, enfim. Vale também se apresentar no chat para a gente te conhecer. Fiquem à vontade para usar o chat durante o evento. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma provocação, alguma pergunta, tem uma ferramenta aqui chamada Q&A do Zoom, que vocês podem enviar as perguntas pela caixinha. Eu sou a Mariana, eu atuo na comunicação do ITDP, meu nome é Mariana Brito, e eu vou estar aqui com vocês durante todo o evento, fazendo a mediação. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho cabelo cacheado, um pouco abaixo dos ombros, estou usando uma blusa branca e azul listrada, estou com um brinco azul também, mas que não dá para enxergar muito, estou no fundo. Aqui tem uma parede branca e terracota, uma prateleira com umas bolsas penduradas, um quadro e uma garrafinha de vidro com um eucalipto seco. Acredito que muitos de vocês já conheçam o ITDP também, mas de qualquer forma eu gostaria de compartilhar aqui para quem está com a gente pela primeira vez, que nós somos uma organização da sociedade civil, focado na produção de pesquisas, estudos, ferramentas, com foco no transporte sustentável. Estamos localizados fisicamente no Rio de Janeiro, mas a gente atua em diversas cidades do país, apoiando governos em nível municipal, metropolitano, federal. Se você, enfim, quer conhecer um pouco do nosso trabalho, além do nosso site institucional, a gente tem 2 plataformas que são o nosso carro-chefe aqui no ITDP, 2 plataformas online e gratuitas. Uma delas é a Mobilidados, que oferece dados abertos, informações e indicadores de mobilidade urbana para todas as capitais brasileiras, 9 regiões metropolitanas, que podem ser utilizadas por todo mundo em pesquisas, para embasar políticas públicas, por profissionais de comunicação, enfim. E também temos a Mobilicampus, que também é uma plataforma online, também é gratuita, e a gente oferece gratuitamente cursos focados na agenda de mobilidade urbana. Então, se você tem interesse em se especializar na área, fica à vontade para entrar. Lá no site tem todas as informações sobre como que acontecem os cursos, quais são os critérios, quais são as datas de inscrição, enfim, todos os conteúdos estão disponíveis. A nossa programação hoje inclui, né, o lançamento do estudo Desafios e Soluções para a Gestão Equitativa da Mobilidade no Brasil. Esse é um estudo, enfim, que a gente está super feliz e contente de compartilhar, um estudo muito significativo, muito potente. Estamos num contexto de crise dos transportes, crise econômica, com a pandemia, enfim, as nossas desigualdades sociais e raciais ficaram ainda mais exacerbadas. Então, esse estudo ele traz à luz num momento muito significativo e muito desafiador, que trata sobre como as estratégias de financiamento do transporte público e da mobilidade urbana, que, enfim, já são adotadas em outros países, podem e têm potencial para aterrissar no Brasil, contando com o cenário nacional. Como que a gente pode aplicar essas medidas aqui com base nas nossas desigualdades? Então, o estudo traz uma perspectiva muito sensível para essa discussão, que precisa promover a mobilidade, mas também considerar as nossas segregações socioterritoriais e raciais. Quem vai apresentar um estudo para a gente hoje é a Lorena Freitas, nossa coordenadora de gestão da mobilidade. Ela é responsável por toda a pesquisa do estudo, ela é geógrafa, formada pela UFRJ, mestre em engenharia de transportes, também pela UFRJ, integra o núcleo de planejamento estratégico de transporte e turismo da UFRJ, participa de pesquisas direcionadas à mobilidade ativa e sustentável, que visam o desenvolvimento de cidades mais caminháveis, cicláveis e mais humanas. Lorena, fica à vontade para se apresentar para as pessoas. Oi, pessoal, boa tarde. Eu estou muito feliz de, enfim, com essa sala com tanta gente maneira, poder estar compartilhando essa mesa com a Mari, com a Gláucia. Estou super honrada. Bem, eu sou Lorena, como a Mari já me apresentou, eu sou uma mulher parda, eu estou com meu cabelo preso com as pontas clarinhas assim em cima da cabeça, um rabinho de cavalo, estou com um fone grande no ouvido,
um casaquinho lilás, verde e amarelo para combinar com o estudo. E atrás de mim tem um triângulo lindo, amarelo, com umas plantinhas caindo aqui do meu lado direito e do meu lado esquerdo tem um espelho. É isso. Obrigada pela participação de todo mundo, gente. Obrigada, Lori. Após a apresentação da Lorena, né, ela vai apresentar um estudo daqui a pouco para a gente vai ter um momento de entrevistas com base nas informações inéditas que o estudo traz. A nossa mesa estava prevista para ser composta pela Gláucia Pereira, da Multiplicidade e Mobilidade Urbana, e pela Cléo Manhães, do Instituto de Estudos Socioeconômicos. Infelizmente, a Cléo precisou cancelar sua participação por um imprevisto, alguns problemas pessoais. A gente gostaria muito que ela estivesse aqui, porque a Cléo, enfim, ela é muito potente nas pesquisas e tudo que ela faz. Seria ótimo se ela estivesse aqui, ela com certeza contribuiria de uma forma muito incrível, mas, ao mesmo tempo, enfim, a gente está aqui na torcida para que tudo fique bem com ela o quanto antes. E a nossa segunda participação é a Gláucia Pereira, nossa parceira já do ITDP há bastante tempo, já apoiou muitos estudos por aqui, e hoje está mais uma vez aqui com a gente. Gláucia, muito obrigada pela sua participação, tenho certeza que o debate vai ser muito enriquecedor com a sua contribuição. A Gláucia é fundadora e pesquisadora da Multiplicidade e Mobilidade Urbana, um instituto de pesquisa privado que promove conhecimento e transforma pessoas para a construção de cidades melhores. A Multiplicidade atua nas áreas de pesquisa de dados, divulgação científica e cursos, e é signatária do Pacto Global da ONU, que norteia as ações do Instituto para o Desenvolvimento Sustentável. Gláucia, é contigo. Olá, é um prazer estar aqui. Parabéns por esse estudo. Eu sou uma mulher negra, eu estou com o cabelo preto, cacheado na altura da orelha, estou com uma faixa azul na cabeça com detalhinho amarelo, estou com brincos vermelhos, com uma camisa de manga curta com fundo azul e estampas de estrelinhas brancas, e no meu fundo eu tenho uma parede branca. É um prazer estar aqui. Obrigada, Gláucia, o prazer é nosso. Eu acho que eu já falei bastante, então, sem mais delongas, eu vou chamar a Lorena para apresentar o estudo. Lori, fica à vontade. Ótima apresentação. Obrigada, Mari. Bom, quero começar agradecendo a todo mundo, né, que participou aí do desenvolvimento desse trabalho, que foi uma construção coletiva muito importante para mim, assim, eu acho que traz uma novidade nessa discussão, né, sobre precificação, sobre estratégia de gestão da mobilidade no contexto brasileiro. Quero agradecer, então, aos meus colegas do ITDP e também aos colegas de fora do ITDP que ajudaram muito nesse processo, seja dando entrevistas, ou cedendo dados, ou participando da revisão, nas conversas, enfim. Com muita alegria que hoje eu estou aqui para apresentar esse trabalho, que foi um trabalho que foi feito com base em pesquisas bibliográficas, né, e também com base na análise de 11 entrevistas. Eu realizei entrevistas com 11 especialistas e, com base na análise dessas entrevistas, a gente traz alguns resultados que são bastante interessantes, assim, no meu modo de ver. Pode passar, Juan, por favor. Eu quero começar essa apresentação fazendo um pequeno panorama de como está a nossa mobilidade. Eu sei que mobilidade é uma coisa que atravessa a vida de todo mundo, né? Todo mundo vive mobilidade no seu dia a dia, então todo mundo tem uma boa noção de como está. Mas é importante que a gente tenha em mente que, dependendo de qual a sua raça, sua renda, seu gênero, o local onde você mora, a forma como você vai se deslocar nas cidades, vai variar muito. E, normalmente, as pessoas periféricas, que são majoritariamente negras, pobres, vão ter um custo muito maior associado à mobilidade. Aí eu estou falando custo financeiro, mas também custo de qualidade de vida, custo de tempo de vida. As nossas cidades, elas estão entre as 100 capitais mais congestionadas do mundo. E entre as 10 mais congestionadas da América Latina, 6 capitais são brasileiras. Então, mais da metade das capitais mais congestionadas da América Latina estão no Brasil, o que é um dado muito preocupante, que vai penalizar muito mais a população que reside nas áreas periféricas. Próximo, por favor. E isso traz uma série de desafios, né, que eu não poderia aqui falar de todos, então eu separei 2 que eu acho que são bastante importantes. Um está ligado às emissões.
A gente sabe que o transporte é muito importante, assim, impacta muito nas emissões de gases de efeito estufa e de poluentes do ar local. A gente está num período de emergência climática, e se a gente deseja conseguir conter o aquecimento da temperatura em escala global, a gente precisa entender como que os transportes podem atuar nessa briga, né? E uma outra coisa que está ligada às emissões também é a nossa saúde, que muitas vezes a gente nem se dá conta, mas respirar esse ar poluído por motores movidos a combustão, né? Motores movidos a gasolina, diesel, enfim, isso causa uma série de problemas para a gente, principalmente nas crianças, né? Mas isso pode gerar doenças crônicas, mortes prematuras, problema no sistema respiratório, né? Que é mais intuitivo, mas também no sistema nervoso central, isso sem falar do estresse, enfim. E as pessoas, mais uma vez, né? As pessoas que são mais submetidas a isso são as pessoas periféricas, no geral, negras e pobres. Uma outra questão que é um super desafio da mobilidade que a gente precisa discutir, como a Mari já falou, a pandemia de Covid-19 escancarou, é que não tem como as tarifas serem a principal ou a única fonte de recurso do transporte público. Porque toda vez que existe uma queda na quantidade de passageiros, existe uma tendência de subir a tarifa e ou sucatear ainda mais os sistemas. E aí, na medida em que essa tarifa sobe, a população que mais depende do transporte público, só que é a população mais pobre, ela vai ficando sem acesso a ele, porque ela não tem recurso para isso. Então, a gente vai começando a ter uma condição que é uma condição de imobilidade urbana, em que as pessoas não conseguem transitar pela cidade. Ou elas têm que fazer longas caminhadas, né? Como a gente fala, é mobilidade ativa compulsória, né? Eu acho incrível que as pessoas façam as viagens caminhando e pedalando, mas tem que ser uma opção, não a única possibilidade, né? As pessoas não têm que ser obrigadas a pedalar por muitos quilômetros para realizar uma atividade. Isso é um direito, as pessoas têm direito à mobilidade constitucional. Então, se a gente quer segurar esse direito, a gente precisa pensar em outras formas de garantir que o transporte público e a mobilidade ativa sejam oferecidas para a população. Próximo, Juan. Então, assim, qual é o coração desse trabalho? O coração desse trabalho é pensar como que a gente consegue recurso para tornar o espaço viário mais democrático. O espaço viário é um bem finito, é um bem valioso, e a gente aloca um espaço exageradamente grande para veículos particulares, para carros, para motos, carros que muitas vezes ficam estacionados ali, ocupando, privatizando um espaço público. Então, a ideia é como que a gente consegue fazer com que esse espaço seja mais democrático e como que a gente consegue recursos para isso e quais os desafios para isso dentro do nosso país. Próximo, por favor. E aí, existem uma série de estratégias que são aplicadas em várias cidades no mundo. Pode passar, Juan, por favor. Aí eu botei alguns exemplos dessas estratégias, então, gestão de estacionamento, precificação de congestionamento, precificação por emissões. Nesses dois aí, se vocês pesquisarem em Londres, vocês vão achar assim, muita informação sobre isso. Mas, se vocês quiserem ter mais informações, eu não vou falar muito, porque eu não tenho muito tempo, mas se vocês quiserem mais informações, a gente lançou um estudo. Pode passar, Juan, por favor. A gente lançou um estudo que pegou estudos de casos no mundo inteiro, isso aí foi lançado pelo Global, a gente traduziu aqui para o Brasil, e tem, enfim, explicando quais são os benefícios de cada estratégia, quando ela é mais recomendada. Vocês podem baixar aí apontando a câmera para o QR Code ou entrar no nosso site, que é itdpbrasil.org, tá? Próximo, por favor. E aí a gente pensou, pô, maneiro, beleza, a gente tem esse monte de estratégia, pode precificar congestionamento, pode fazer gestão de estacionamento, precificar por congestionamento, precificar as faixas por ocupação, mas como que isso vai ser implementado aqui? Será que se a gente fizer isso aqui nas nossas cidades, a gente não corre um risco de excluir mais ainda a população periférica? E aí, com base nessas entrevistas, a gente conseguiu mapear alguns desafios que precisam ser considerados quando a gente pensa uma política pública dessa natureza, né? Implantar uma estratégia dessa natureza. Pode passar, Juan, por favor. Aí eu vou citar aqui mais ou menos por alto, mas no estudo isso está mais descrito. Então, o primeiro desafio é a questão da configuração socioterritorial. Aqui, as nossas cidades, elas foram se construindo, se desenvolvendo, excluindo e afastando cada vez mais a classe trabalhadora dos centros urbanos, que são os lugares onde normalmente a maioria das atividades são concentradas. Então, essa população com menor renda precisa fazer viagens muito longas e nem sempre existe a infraestrutura adequada para a realização dessas viagens. Então, um dos desafios quando a gente pensa assim, poxa,
vamos tarifar as pessoas que entrarem de carro no centro da cidade. A gente precisa levar em consideração que tem uma parcela muito grande da população que reside muito longe, que muitas vezes utiliza um transporte com veículo particular, porque não tem opção de transporte público, e que vai ser, mais uma vez, onerada para poder acessar o lugar que tem as oportunidades. Ao passo que a galera que mora ali naquela região, que é mais cara de se morar, vai ter acesso, porque lá tem mais transporte público, porque, enfim, dá para fazer caminhando, dá para ir de bicicleta, enquanto essa população não tem nem transporte público e vai ser, mais uma vez, tarifada por usar um outro tipo de transporte individual. A questão dos privilégios e das exclusões é parte da premissa de que a gente está inserido numa sociedade que é uma sociedade que privilegia grupos em detrimento de outros. E aí, a mobilidade, nesse aspecto, ela reflete e ela reforça essas exclusões. Na medida em que a gente tem uma mobilidade que ela é amplamente ofertada nas regiões em que a galera tem uma renda maior, em que a galera se autodeclara branca e a mobilidade é muito pior, uma qualidade, uma confiança, uma confiabilidade muito inferior nas áreas onde a população é majoritariamente mais pobre e preta, existe um reforço, né, desse esquema social que é feito pela mobilidade. Com relação às questões ligadas à governança, esses desafios estão ligados à dinâmica política, né, que, em alguns casos, pode dificultar a implantação de alguma política de gestão da mobilidade ou direcionar um investimento mais voltado para a mobilidade sustentável, uma vez que a gente entende que a mobilidade ela mexe com o interesse de diversos atores, né, e que o poder público, de alguma forma, precisa ficar equilibrando esses pratinhos e tentando garantir que a população não tenha a qualidade do serviço sucateada em função disso, né? Mas existe um limite para essa ação também. Pode passar, irmão, por favor. Aí, a gente observou os desafios ligados aos custos, e aqui tem uma coisa que é muito interessante, que a gente não identificou só o custo financeiro como um grande desafio. Então, assim, o custo financeiro para as famílias de renda mais baixa, ele é proporcionalmente muito maior do que o custo para as famílias de renda mais alta, né? E foi como eu estava falando anteriormente, né? Tem gente que não consegue nem acessar o transporte por falta de recurso financeiro para fazer isso. Então, a gente precisa, sim, discutir formas de tornar o transporte público mais acessível financeiramente, né? Ter tarifas mais baratas, tarifas no valor módico, como a Política Nacional de Mobilidade Urbana prevê. Mas existem outros custos que estão associados. E aí, por exemplo, a gente pode falar do custo em termos de tempo, né? Que tem muita gente que vive para trabalhar, porque o dia inteiro é perdido, seja ou trabalhando ou no caminho para ir e para voltar. Desculpa. Custo em perda de qualidade de vida, também relacionado ao tempo, porque as pessoas não têm tempo para poder visitar um amigo, para poder acessar a cultura, acessar lazer, ir a um teatro, ir a um cinema, tudo isso que faz a gente existir plenamente enquanto cidadão, muita gente não tem direito, porque não tem tempo. Né? E o tempo é uma moeda muito cara, né? Quando é um empresário, uma pessoa assim muito qualificada, o tempo daquela pessoa vale muito dinheiro. Então, por que a gente negligencia tanto o tempo de vida das pessoas das áreas periféricas, né? Tem também a questão, enfim, ligada ao estresse, ao emocional, né? A casos de depressão que estão associadas à vivência no trânsito. Então, assim, tem muitos custos que estão ligados à questão da mobilidade urbana que a gente precisa pensar em como mitigar. E, por fim, a ideia da cultura do automóvel, assim, esse último desafio que a gente identificou é um pouco discutir essa ideia da cultura do automóvel, né? Porque eu não sei se todo mundo já ouviu falar sobre isso, mas dentro da nossa bolha é muito comum a gente falar que existe uma cultura de que se você tem um carro, você deu certo na vida, enfim, uma cultura de que todo mundo precisa ter um carro, que é como uma coisa ligada ao status e tudo mais. Mas, assim, primeiro ponto, pode ter relação com o status, sim, mas a gente foi criado, né, dentro de uma sociedade que diz para a gente, não só pelas mensagens que a gente recebe a vida inteira, mas pelo desenho das cidades, de que ter um carro é necessário, de que ter um carro é uma forma de você ter um mínimo de dignidade, você ter um mínimo de conforto. E aí, quando você para observar a falta de qualidade dos transportes públicos em várias regiões, né, que quando tem, muitas vezes, não é confiável, não é confortável, tem risco de assédio, tem risco de assalto. Então, assim, não estou dizendo que a cultura do automóvel não exista, mas eu acho que existem casos
que existe uma legitimidade pela opção do veículo particular, e se a gente deseja mudar essa cultura, se a gente deseja mudar esse paradigma, a gente precisa viabilizar outras formas de deslocamento. Próximo, por favor. E aí a gente pensou, beleza, temos todos esses desafios. Como que a gente consegue pensar soluções que sejam ajustadas à nossa realidade, que a gente possa começar a discutir em cima delas, né? E aí, uma coisa que eu já quero falar de cara, assim, que foi muito interessante, que apareceu em mais de uma entrevista, inclusive, é que quando a gente pensa em financiar o transporte público, né, mobilidade sustentável, né, transporte público, transporte ativo, a gente não precisa pensar só em recurso dentro do setor de transportes, porque toda a cidade se beneficia do sistema de transportes. E quanto mais diversificada for essa fonte de recursos, maior é a possibilidade da gente não ter problema no caso de uma crise em um desses setores. Então, assim, essas estratégias, elas estão divididinhas em grupos para a gente discutir, assim, dentro dessas caixinhas, aonde a gente poderia começar a discutir a nossa atuação. Próximo, por favor, Luan. Então, existem medidas gerais, assim, ligadas ao subsídio da mobilidade urbana, como, por exemplo, o que já vem sendo discutido é a criação de um sistema único de mobilidade, um pouco a modelo do que existe para o SUS, assumindo que são direitos, né, tanto à saúde quanto ao transporte. Outro exemplo é a tarifação de transporte por aplicativos. Enfim, eu não vou falar todos, tá, gente? Vou só mencionar alguns, porque não vai dar tempo de falar tudo. As soluções que estão ligadas ao transporte público passam pela mudança na metodologia do Vale Transporte, a exemplo do que fazem já na França, né, que é o empregador que tem uma equipe a partir de uma determinada quantidade de funcionários, ao invés de pagar o Vale Transporte, ele paga para o município melhorar a mobilidade de toda aquela região. A exploração comercial e publicitária dos pontos de embarque, veículos, mobiliários dos municípios, ou seja, aquelas publicidades que a gente vê nos pontos de ônibus, no metrô, criar mecanismos para que isso possa ser reinvestido na mobilidade sustentável, né, no sistema de transporte público e ativo. Próximo, por favor. Os desafios que estão ligados ao transporte individual motorizado, mais uma vez, né, a gente precisa ter cuidado para não criar mais tarifas para populações que são mais pobres, que usam o carro por necessidade e que já estão bastante endividadas por isso. Então, uma das soluções é a gestão de estacionamentos, porque ela não vai cobrar mais do que as pessoas já pagam para poder estacionar o carro, mas de alguma forma vai garantir que esse recurso vá para o município, seja reinvestido em mobilidade. Uma criação de uma precificação pelo uso do espaço viário, mas que tenha relação com o tipo de veículo, então não vai tarifar todo mundo igual, pessoas que têm veículos mais caros, enfim, vão pagar um pouco mais por isso. Tem algum tipo de medida de cadastro social, então as populações de renda mais baixa seriam isentas ou teriam descontos, enfim, e alguns outros. As medidas que estão ligadas ao transporte ativo, elas são muito mais no sentido de estimular a bicicleta, fazendo com que menos pessoas precisem usar o carro dentro das situações em que isso for possível, né? Dentro das distâncias que sejam pedaladas. Então, essas soluções estão ligadas ao incentivo à ciclologística, né? Que são as entregas feitas por bicicletas, o incentivo à mobilidade ativa para curtas e médias distâncias e também a integração, a partir da infraestrutura para bicicletas, com o transporte de média e alta capacidade, viabilizando que a galera faça a baldeação da bicicleta com trem, com metrô, enfim. Próximo, por favor. E aí, aqui, os dois últimos, um que está ligado, uma solução, né, que está ligada ao uso do solo e acesso às oportunidades é aproximar as pessoas das oportunidades. Então, ter políticas de habitação social que traga para as partes mais centrais, onde tem maior concentração de oportunidades. A galera que mora no subúrbio tem que fazer essas viagens todo santo dia, e, ao mesmo tempo, aproveitar as subcentralidades locais para que tenha atividades que sejam de fato atrativas para essa galera, né? Trabalho, saúde, educação, comércio, cultura, tudo isso de forma que essas pessoas não precisem realizar essas viagens longas. Isso reduz a pressão no sistema de transporte, isso reduz a quantidade de veículos nas ruas e, inclusive, aumenta a fluidez para quem está dirigindo o seu carro. Então, todo mundo sai ganhando. E com relação à propriedade da terra nas áreas urbanas, a ideia é que toda a cidade se beneficia quando a gente tem um bom sistema de transporte. Então, é justo que os proprietários de terra com maior da terra nessas áreas, né, com mais renda,
paguem um pouco a mais por isso para viabilizar a mobilidade sustentável. Então, por exemplo, a criação de uma alíquota no IPTU que possa ser direcionada para a mobilidade sustentável, ou a tributação de novas edificações com uma parte do valor indo para a mobilidade. E é isso. Próximo, por favor, Juan. E aí, gente, eu trouxe aqui 3 exemplos nacionais super interessantes, assim, de medidas de gestão da mobilidade que estão dando certo e que eu acho que são exemplos que a gente pode se inspirar. Próximo, por favor. Primeiro é a Zona Azul Digital de Fortaleza. A galera que trabalha com mobilidade já está meio de saco cheio de ouvir de Fortaleza, falar sobre Fortaleza, mas é pelo melhor motivo possível. Lá eles têm um sistema de estacionamento rotativo, que é o Zona Azul Digital, né, que tem também uma possibilidade da galera comprar os passos pelo aplicativo, saber onde tem vaga, enfim. É super interativo, mas para quem também não tem internet também é possível utilizar. E eles conseguiram fazer com que toda a receita que entra por esse estacionamento rotativo fosse direcionada para a infraestrutura para bicicleta. E isso está fazendo com que a malha cicloviária de Fortaleza esteja crescendo bastante, né? Hoje, a gente tem que um pouco mais da metade da população de Fortaleza está residindo até 300 metros de uma infraestrutura para bicicleta. Isso, comparado com as nossas outras capitais, é um valor muito alto. E aí a receita, a gente botou aqui a receita de 2019, porque a gente não queria que a pandemia enviesasse esse resultado. Mas é isso, tem como fazer, né? Tem como melhorar a mobilidade para todo mundo a partir da receita de estacionamento, ainda que esse estacionamento seja barato, porque lá os valores cobrados não são valores caros, não são valores diferentes do que a galera já paga normalmente. Próximo, Juan, por favor. Transporte por aplicativos em São Paulo. Então, lá, desde 2016, eles estão cobrando uma pequena taxa dos aplicativos de mobilidade, né, esses carros que a gente pede por aplicativo, pelo uso do espaço viário, porque os aplicativos eles fazem uso de um bem público, né, que é fornecido pelo poder público, que é as vias, né, que são as vias, a sinalização e tudo isso, e não pagam nada por isso, só lucram em cima disso. Então, eles cobram um pequeno valor por quilômetro, por aplicativo, e no caso de São Paulo, eles não reinvestem em mobilidade, eles mandam para o Tesouro. Então, esse dinheiro ele é alocado onde é necessário, pode ir para educação, saúde, enfim, para qualquer pasta. Mas se fosse utilizado totalmente na mobilidade, eles conseguiriam, com os recursos de 2019, fazer o que eles fizeram em 2021, as ações, né, de ampliação, reforma e requalificação dos corredores de ônibus na cidade 90 vezes. Então, assim, todas as ações que eles tiveram ligadas a corredores exclusivos para ônibus no ano passado, com os recursos dessa tarifação, eles conseguiriam fazer 90 vezes. Então, imagina o que não é possível fazer na cidade como um todo, sabe? Próximo, Juan, por favor. E aí, por fim, a Zona Azul Eletrônica de São José dos Campos, que também é um estacionamento rotativo, né, parecido com o que a gente falou lá de Fortaleza. Lá eles usam sensores, a população consegue ver pelas placas aonde tem vaga, isso também reduz a busca por vaga, o que reduz o congestionamento também. Lá uma parte, né, 38,5% da receita vai direto para um fundo de mobilidade e uma parte fica com a operadora. E aí, com esse recurso, eles estão ajudando a pagar a diferença que fica entre o que é coberto pela receita do transporte por ônibus e o custo total do sistema de transporte por ônibus. Não cobre cerca de 7%. Então, eles veem isso como uma receita acessória para tentar fazer com que a tarifa não suba mais, né? Tentar reduzir um pouco a pressão para que a tarifa continue subindo. É isso. Próximo, Juan, por favor. É isso, pessoal. Obrigada. Eu estou, assim, muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Tem gente abessa aqui assistindo, estou muito feliz. Quem tiver interesse em conhecer o material, a gente tem um resumo executivo, a gente tem um estudo completo, a gente tem um infográfico que está lindo. Aproveito aqui para também agradecer ao Diego, que fez a arte, maravilhoso. E quem não puder ver pelo QR Code, entra lá no nosso site, tdpbrasil.org, que está disponível também. Muito obrigada. Obrigada, Lore. Eu estou super emocionada, super contente. Enfim, a gente sempre
tenta importar, né, muitas metodologias e coisas que dão certo em outros países, outras cidades, e eu acho que olhar para a nossa realidade, olhar para a nossa história, olhar para as pessoas que a gente tem aqui, que usam esses meios de transporte, é o caminho para a gente conseguir solucionar todos os nossos desafios aos poucos. A gente ainda tem muito debate pela frente. Eu gostaria de convidar a Gláucia, né, e a Lori também vai continuar aqui com a gente nesse nosso momento de debate. Lembrando que se você tem alguma pergunta, você também pode mandar aqui pelo chat, pela ferramenta de Q&A, porque daqui a pouquinho a gente vai responder as perguntas que vocês enviarem. Então, eu vou iniciar, enfim, fazendo uma pergunta para a Gláucia, com base nas provocações que a Lorena trouxe em relação ao estudo. E, bom, para iniciar esse debate, eu vou começar abordando, né, um pouco do modelo de desenvolvimento urbano que a gente tem no Brasil, né? Aqui o nosso modelo de desenvolvimento das cidades priorizou muito o uso do automóvel. O investimento foi majoritariamente realizado, né, ao longo das últimas décadas em prol de deslocamentos por veículos particulares, e como a Lori trouxe, né, como a Lorena trouxe, todo esse investimento muito focado em vias para carros tornou, né, as viagens realizadas por esses veículos, por motos e carros e veículos particulares no geral, muito mais ágil, muito mais confortável, muito mais conveniente, com tempos de viagem menores. Enfim, você realizar uma viagem para chegar até o centro da cidade de carro é um tempo, você pegar um transporte público, o tempo é completamente diferente. Mas essa realidade, enfim, que utilizar o carro é algo muito conveniente, muito confortável e muito ágil, é uma realidade vivenciada por pessoas brancas e por pessoas ricas, majoritariamente, né? Inclusive, Gláucia, eu vi seu artigo, né? Você publicou recentemente um artigo que aborda que a posse de veículos por raça no Brasil, o artigo aborda a posse de veículos por raça no Brasil, e a sua análise mostra que 70% dos domicílios resididos por pessoas negras no Brasil não tem nenhum tipo de automóvel. Ou seja, a maioria dessas pessoas está utilizando o transporte público, utilizando a caminhada, a bicicleta, que são exatamente as alternativas que não têm, que carecem, né, de investimentos. E é exatamente isso que o estudo mostra, né? Como a gente consegue, então, utilizar o recurso do transporte individual para investir no transporte público e, enfim, dando qualidade para esses deslocamentos. Enfim, e essas informações, né, que estão no seu artigo também mostram, enfim, tem muita sinergia com o estudo que a gente está lançando, reforçam o quanto o nosso país é desigual, pessoas privilegiadas têm mais facilidade para se deslocar, enquanto pessoas negras, pessoas pobres, pessoas periféricas têm mais dificuldade. Então, a pergunta que eu queria fazer para você vai muito nesse universo, queria que você falasse um pouquinho para a gente. Quais são os caminhos para criar, então, políticas públicas de mobilidade visando essa garantia de justiça social, de justiça racial, e como essas políticas de caráter redistributivo podem ampliar, de fato, o acesso da população mais vulnerabilizada? Lorena, parabéns pela apresentação, foi ótima. Mariana, obrigada pela pergunta. Bom, primeiro eu queria dizer para todo mundo baixar o estudo, eu dei uma olhada antes, né, para me preparar para cá, mas é um estudo que traz muitos tópicos que faltavam mesmo ser consolidados num lugar só. Então, acho que quem está aí agora já aproveita e já baixa, porque depois a gente deixa passar. Então, isso é bastante importante. Bom, eu acredito que a primeira coisa, assim, né, para a gente começar a falar de política pública de fato com justiça social, primeiro a gente entender que a gente está falando da maioria da população, porque nas outras lutas, às vezes a gente está falando de minorias, mas aqui, no caso, é o que a gente chama de uma maioria minorizada. É uma maioria da população que é vista pelo poder público como algo que pode ser excluído e que vem sendo excluído
historicamente. Então, acho que a primeira coisa é a gente entender que a gente não está falando de locais muito distantes, a gente está falando das nossas cidades e de pessoas que vivem nas nossas cidades, porque às vezes quem está muito no centro da cidade só, geralmente pessoas que têm um hall de convivência só com pessoas de classes mais altas e pessoas brancas, fala periferia, acha que é um lugar que é do além, imaginário, e não consegue entender que faz parte, sim, da cidade, né? Então, acho que essa é a primeira questão, assim, a gente reconhecer isso. E também reconhecer que esse é um problema histórico, não em algumas cidades do Brasil, mas em todas as capitais, pelo menos, e em todas as cidades médias e grandes. Então, isso também acho que de fato, é importante que a gente reconheça para que se consiga ter essa questão mais equitativa, né? A outra é o que já está bem na introdução desse trabalho, que é passar a ver esse transporte, né, esse custo com transporte, de fato, como um investimento. Acho que, historicamente, a gente sempre trata o transporte como um gasto, mesmo porque, para as pessoas que desembolsam, que hoje, como a Lorena mostrou, o custo é basicamente, todo o financiamento vem basicamente da tarifa, e essas pessoas, para elas, é de fato um custo. O problema é quando o poder público continua achando que isso é um custo e não um investimento que deve ser feito. Então, acho que a grande questão está aí, tá, né? Nessa nomenclatura, né? Eu sempre, nas lives da multiplicidade, eu chamo muita atenção para essa questão das palavras que a gente está usando para se referir às coisas que a gente está estudando. Então, de fato, o transporte ele deveria ser cada vez mais visto como investimento. Acredito também, puxando um pouco para o meu lado, né? Falta a gente olhar mais para os dados com recorte de raça e recortes territoriais, né? Então, acho que a grande questão, aqui são duas. Às vezes os dados não existem, às vezes eles existem, mas as pessoas que estão ainda no status quo não se preocupam em olhar para esses dados. No caso desse artigo que a Mariana citou, que foi publicado no Journal of Sustainable Urban Mobility, ele traz dados da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, que já estava disponível para todo mundo desde 2018. O que a gente fez foi reclassificar os domicílios com pessoas negras ou com só pessoas brancas e fazer essa análise. Então, eu convido todo mundo que está aqui a partir dos trabalhos, né, atuais e futuros, venham fazer essa análise com esse foco dessa redistribuição equitativa, né? Acho que isso é uma coisa importante. A outra questão que eu acho que é importante a gente tratar para, de fato, conseguir ampliar esse acesso da população é entender que, infelizmente, a gente está num país que o cobertor é curto, né? Então, é curto e a gente tem que ficar buscando esse tipo de financiamento. Reconhecendo que esse orçamento é limitado, a gente tem que buscar formas de garantir que esse orçamento seja usado para, de fato, reduzir as desigualdades sociais, né? Então, acho que isso é ponto, assim, porque, às vezes, as discussões ficam muito de também querer buscar novas formas, que, na verdade, quem vai pagar é as pessoas que estão usando já o transporte coletivo ou excluídas do transporte coletivo, né, pagando com os seus tempos de vida. E, de fato, quem está lá no automóvel, na sua bolha de metal privilegiada, não passa por essa discussão. Então, acho que esse estudo avança em tocar bastante nesse ponto. E mais uma coisa que eu queria trazer aqui, que é um pouco... é importante que a gente... né, relevante, assim, que a gente fale que quando a gente está falando de que pessoas que estão no automóvel, ou a indústria automobilística, ou a taxação de quilômetros, ou de combustível, qualquer coisa que vocês vão baixar no documento e vão ver, quando a gente está falando disso, a gente não está falando de prejudicar quem está dentro do automóvel. De fato, a gente está falando de uma sociedade como um todo melhor,
principalmente na questão de emissões. Então, quando a gente está falando de medidas que precisam ser feitas para deixar essa mobilidade mais equitativa, a gente não está falando que parte da sociedade vai piorar. A gente está falando que parte da sociedade vai pagar um pouco para também ter os benefícios de todas as outras. Então, é a questão voltando, né? O cobertor é curto e as pessoas ficam achando que é uma briga entre elas. Tipo, não é por aí também, na minha visão. Na minha visão, a gente tem sim que tirar o privilégio do automóvel, mas tirando o privilégio do automóvel, a gente não está prejudicando essas pessoas. A gente está favorecendo a sociedade como um todo. Obrigada, Gláucia, pela sua resposta. Eu vou fazer agora uma pergunta para a Lorena. A gente sabe, enfim, como a gente já está conversando aqui, que os sistemas de ônibus são muito ou muito pouco subsidiados no Brasil, o que colabora para o aumento da desigualdade no acesso ao transporte. E, enfim, como você trouxe na sua apresentação, Lore, as tarifas elas são a principal ou a única fonte de financiamento dos transportes, o que afeta diretamente na qualidade do serviço prestado, né? Assim como você trouxe o exemplo de que se a quantidade de passageiros cai, a tarifa pode aumentar e quem continua dependendo desse sistema continua, enfim, tendo esse peso dos transportes muito forte no bolso. E o resultado dessa conta, enfim, que atualmente ela não fecha, são dois resultados. Por um lado, muitas pessoas, como você falou, encaram diariamente o preço alto da tarifa, principalmente pessoas pretas, periféricas e pobres, que não têm outra opção para acessar a cidade, senão por meio do transporte público, mesmo que custe caro, mesmo que não atenda às suas reais necessidades, mesmo que afete, enfim, a sua saúde mental, psicológica e física. E, por outro lado, a gente observa, né, que parte da população que, enfim, não tem esse acesso a um transporte de qualidade caminha para um sentido totalmente inverso, que é assumir que são os veículos particulares que são a única forma de obter um pouco de dignidade e qualidade de vida durante deslocamentos, né? A gente conhece várias famílias, enfim, da periferia que juntam dinheiro durante, enfim, a vida inteira e tem aquele carro que é o que a família utiliza para acessar a cidade, para ir para o trabalho, para viajar, enfim, porque entende-se que é uma forma digna de acessar a cidade e não depender de um transporte público que é ineficiente e, enfim, sem qualidade. E mesmo que isso também comprometa o endividamento, né? Como eu falei, muitas pessoas juntam esse dinheiro por bastante tempo ou parcela, enfim, essa é a realidade da maioria das pessoas aqui no Brasil. Então, nesse sentido, eu gostaria que você falasse um pouco da sua proposta, da proposta que você trouxe, né, na sua apresentação, do Sistema Único de Mobilidade. Queria que você falasse um pouquinho mais dele, quais são os desafios, quais são os entraves para a gente ter um sistema único de saúde, de transporte, assim como a gente tem um sistema único de saúde e também de educação. Então, Mari, a ideia central do Sistema Único de Mobilidade é fazer com que haja uma articulação maior entre todas as esferas de governança. Então, a gente vai ter uma ligação muito mais íntima entre União, estados e municípios. E aí a gente está falando de repasses financeiros, né? A gente tem uma verba dedicada à efetivação desse direito, né? E, ao mesmo tempo, a gente também está falando sobre a gente ter uma diretriz que seja uma diretriz que venha a orientar todas as políticas e tudo no setor da mobilidade, no setor de transporte que venham a ser desenvolvidos no âmbito dos estados e dos municípios. E aí, a ideia é que a gente tenha a Política Nacional de Mobilidade Urbana como foco, né, como coração desse sistema. Então, quais são as premissas, né, da Política Nacional de Mobilidade Urbana? Ela fala sobre você priorizar o transporte público e a mobilidade ativa em detrimento ao transporte individual motorizado. Fala sobre ser inclusivo para todo mundo, né? Independente da renda, independente de ser ou não uma pessoa com deficiência, independente de gênero, enfim, independente de tudo.
fala sobre o desenvolvimento de planos diretores, né? E esses planos diretores estarem alinhados com a política nacional. Então, assim, tudo isso precisa de uma organização e existe uma necessidade normativa que precisa existir para que esse sistema consiga ter a mesma importância e a mesma capilaridade que o Sistema Único de Saúde tem no Brasil, né? Que é isso, né? Você vai para o interiorzinho do interiorzinho do interiorzinho do país, qualquer lugar, você vai ter lá um posto de saúde, você vai ter uma UBS. Então, a ideia é fazer com que haja essa relação entre as esferas de governança e que, a partir disso, possa haver uma verba dedicada anualmente para que os municípios que estão lá na ponta, né, que é onde a vida de fato acontece, nas cidades, possam ter recursos para fazer com que os sistemas não dependam única e exclusivamente da tarifa. E aí, eu acho que a gente tem muitos desafios, né? Foi como a Glaucia falou, o cobertor é curto, né? E a gente tem muitos problemas para poder olhar nas nossas cidades, né? Mas, mais uma vez, assim, me parece que a mobilidade é uma coisa que atravessa, inclusive essa questão da saúde mesmo, né? Porque a partir do momento em que a gente tem um sistema de mobilidade que ele seja mais voltado para modos sustentáveis, existe uma tendência de você ter menos sinistros de trânsito, né? Menos mortes evitáveis no trânsito. Lá tem um dos dados do indicador em destaque, ele fala que está tendo um crescimento muito alto de pessoas usando moto, né? E também de pessoas pretas e pardas morrendo em sinistros de trânsito. Então, assim, por um lado, a gente tem um sucateamento do serviço do transporte público e tal, por outro lado, a gente tem a galera que precisa trabalhar, que precisa acessar suas atividades, comprando, às vezes, veículos que são antigos, que, sabe, não tem o mesmo nível de segurança. E aí a gente vai tendo cada vez mais, né? E a gente vai pressionando o sistema de transporte público, fora a questão das emissões, que a gente já falou. Então, eu acho que tem rebatimentos que nem sempre a gente está pensando sobre eles, né? Quando a gente está discutindo mobilidade, a gente fica muito dentro da casinha da mobilidade. E aí, cara, em relação aos desafios, são inúmeros, né? Você conseguir criar uma articulação entre as esferas de governança, você conseguir criar um banco de dados universal, com dados abertos, Glaucia, posso estar falando besteira aqui, Glaucia, por favor, me corrija, mas já é uma dificuldade, né? Então, imagina você criar um alinhamento entre as políticas de mobilidade em todas as esferas, né? Fazendo com que a maioria dos municípios, pelo menos do país, tenham condições de ter transporte público atendendo a população, porque, assim, é caro. A gente está pensando em tarifa como fonte de recurso, né? Então, para um operador, para ele botar um ônibus que vá, vou pegar o exemplo da minha cidade, que é o Rio de Janeiro, que saia do centro da cidade, vá para Santa Cruz pegar a galera e traga de volta para o centro da cidade, isso é custoso, né? Isso aí é combustível, isso aí não é barato. Então, essas linhas vão ficando cada vez mais escassas no subúrbio. A partir do momento em que a gente tem um financiamento que venha, que é uma grana certa para investir em mobilidade, não vai ter mais essa necessidade de evitar essas linhas longas, de evitar esses translados que são tão custosos para os operadores que estão ali prestando um serviço, né? Esse é o problema, é uma lógica de serviço, não uma lógica de direito. Não sei se eu respondi, Mari, acho que eu me enrolei um pouco, mas... Fica tranquila, Lore, você respondeu e se você quiser, enfim, colaborar de outras formas, a gente ainda tem tempo para fazer algumas perguntas e outras trocas. Eu vou fazer outra pergunta para a Glaucia novamente. Glaucia, você falou bastante sobre custo na sua última pergunta, né, sobre o poder público não visualizar, né, a mobilidade como um investimento, mas sim como algo custoso, trabalhoso, enfim, e quem paga, no final das contas, essa conta é a população. E é um custo alto, né, como a gente já falou aqui, mas que muitas pessoas não têm outras alternativas para se deslocar. Na capital do país, em Brasília, eu vou trazer alguns dados aqui dos custos da mobilidade. Em Brasília, a tarifa de ônibus custa R$ 5,50. Em BH, Curitiba, Boa Vista e Florianópolis, a tarifa custa R$ 4,50. E aqui no Rio de Janeiro, a tarifa do metrô, que corta uma parte pequena da cidade, apenas uma parte da cidade, custa R$ 6,50.
Enfim, eu acredito que o custo do transporte não é algo apenas tarifário e monetário, né? Tem essa questão financeira que sim pesa no bolso das famílias, mas a gente, como a Lore acabou de falar, a gente precisa sair da casinha da mobilidade, eu até anotei aqui. A gente não pode falar somente desse custo financeiro, né? A mobilidade urbana, ela custa também prejuízos na saúde mental, na saúde física das pessoas que ficam 1h30, 2 horas dentro de um ônibus que balança, que é sucateado, enfim, que é desconfortável, que a pessoa vai em pé, enfim, quando ela desce, ela ainda tem que andar, tem que fazer integração, enfim. Isso afeta não só o bolso, mas também a qualidade de vida, né? A saúde física, a saúde mental, enfim, o conforto da pessoa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre também, né? Então, qual é então o real custo do transporte para a população preta, pobre e periférica, né? Saindo um pouco então da casinha da mobilidade, porque a gente fala muito sobre a tarifa e muito pouco sobre esses outros pesos que, enfim, que dificultam a vida da população. Então, e também queria que você falasse como que essas medidas, né, de financiamento do transporte público podem aliviar um pouco todas essas questões negativas que eu falei, toda essa questão monetária, física e mental, para as pessoas que dependem do transporte transporte público diariamente, desculpa. Bom, vamos lá. Bom, o impacto eu acho que é na vida real. Eu acho que justamente, né, e esse eu acho vem de muitos estudos que a gente vem fazendo juntas, a gente entender que a gente tenta, obviamente, compartimentar a parte da política pública que vai mensurar custo, que vai mensurar hora, porque isso faz parte de avaliações de políticas públicas, né? A gente está num mundo que as pessoas exigem essa questão quantitativa e a gente tem que sempre justificar o que a gente está falando. Mas a gente sabe que existe uma parte subjetiva extremamente difícil de mensurar e posso arriscar dizer desnecessária até de mensurar, que é saber que todas essas questões que tolhem, né, a liberdade das pessoas para usar o transporte, de se locomover na cidade, é de fato um impacto na vida real das pessoas. Então, começa daí, assim, e aí o que a gente pode fazer é, a partir daí, dar exemplos de coisas que realmente impactam a saúde física e mental, né? Então, uma coisa que é importante são as horas de lazer. A gente sabe que o Vale Transporte, ele é usado para somente viagens para ida e volta do trabalho, né? Tem limitações de quantas integrações, de dias da semana. Então, isso é um fato. E essa proposta de ter um fundo a partir do dinheiro do que seria do Vale Transporte, que beneficiaria todo mundo, além do dinheiro em si, traz a ideia que as pessoas fazem outras coisas na cidade além de só trabalhar. Então, isso não vem corrigir só um fator financeiro, vem corrigir uma ideia imputada há muitas décadas de que as pessoas só podem ir e voltar para o trabalho, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. De novo, é meio óbvio, mas todo mundo tem 24 horas no dia. Se a pessoa está gastando mais tempo nesse transporte, obviamente, ela está deixando de fazer outras coisas. Acho que isso é muito básico para a audiência que está aqui, mas o que a gente precisa se perguntar é o que a pessoa estaria fazendo nesse tempo. Então, a pessoa poderia estar, por exemplo, estudando, ela poderia estar, de fato, absorvendo conhecimento para um desenvolvimento de carreira, por exemplo. Então, isso é algo que, se a gente for mensurar, seria extremamente difícil de mensurar, mas, de fato, acontece. As pessoas que têm mais tempo podem, não necessariamente só para carreira, mas fazer um desenvolvimento pessoal, ler um livro, fazer curso do que queira, né? Então, de fato, faz diferença. Da parte financeira, tem a questão que a gente está numa situação vivendo, né, a boa parte da população vivendo com cada vez menos renda e cada vez uma renda mais informal. Então, quando você tem um transporte
mais barato ou quiçá gratuito, essa pessoa consegue gastar esse dinheiro com outras coisas, que a gente sabe que não vão ser luxos, né? Vão ser para alimentação, para moradia, para saúde, né? Para compra de medicamentos. Então, todas essas coisas, de fato, fazem diferença, assim. Então, é isso, todo mundo tem a mesma hora do dia, todo mundo tem um salário mais ou menos fixo e as pessoas precisam administrar esse orçamento para poder gastar. Uma coisa que a gente sempre fala, né, é em relação às pessoas que deixam de viajar com suas famílias, deixam de fazer viagens de lazer, né? Uma porque o transporte no final de semana em várias localidades tem menos frequência, principalmente o ônibus, tem menos frequência, as pessoas não conseguem se deslocar, mas conforme a Lorena estava apresentando, eu tive uma ideia aqui, aqui é um debate, né? Então, eu, enquanto pesquisadora, vou me dar o luxo de falar uma coisa que eu acabei de pensar, que é, na questão dos automóveis, quando você tem mais gente no veículo, é como se você estivesse dividindo aquele custo. Acho que quando as pessoas chamam um veículo de aplicativo, um táxi, isso é mais claro, né? Que você consegue, pelo mesmo valor da corrida, ratear com todo mundo. E o que me ocorreu agora é que isso não acontece, obviamente, no transporte coletivo. A gente não tem um cartão da família, pelo menos não que eu conheça, assim, que você vai pagar uma tarifa menor porque você está levando a sua família. Não, cada pessoa vai pagar a sua passagem e isso sai muito caro. Então, as pessoas, de fato, em família, deixam de fazer essas atividades de transporte público e acabam colocando na cabeça que precisam comprar um automóvel quando a família começa a crescer, que eu acho que é um dos piores indicadores que a gente tem, assim, para as pessoas constatarem que quando elas têm filhos, elas precisam também de um carro, que é uma situação muito, muito louca, assim, né? Então, acho que, de fato, a gente sempre tem que pensar nisso. Tem também a questão da saúde mental, que vocês trouxeram, que eu sempre digo que tem muita gente de mobilidade urbana formada nas mais diversas áreas e que todo dia no LinkedIn eu recebo muita gente de contatos querendo trabalhar com mobilidade urbana. E eu queria também falar para as pessoas que são da área, se tiver alguém ouvindo, dessa área de saúde mental, também a gente está precisando dessas pessoas em mobilidade, porque, de fato, a gente sabe que a mobilidade melhor vai trazer uma melhora da qualidade de vida para essas pessoas, inclusive na saúde mental, mas a gente ainda tem poucos estudos para falar disso, para mensurar, para mostrar, para argumentar. Eu acho que isso é uma coisa importante, assim. Então, essas medidas de gestão de demanda para essa cidade mais equitativa, de fato, alivia a vida da pessoa para que ela possa viver e não ter este problema, né? Eu acho que a gente tem que começar a se questionar que os itens que estão lá no artigo 5º da Constituição, dizendo que as pessoas têm direito à saúde, à moradia, à educação e ao transporte, são vivenciadas pela população mais pobre, preta e periférica como um problema. As pessoas não têm isso garantido de fato. Elas têm problema de moradia, problema de educação, problema na saúde e também um problema no transporte. Então, acho que alivia de como aliviaria qualquer boa política pública. Acho que isso é uma coisa importante de se dizer. E eu queria dizer também que o estudo que está sendo publicado hoje, ele cita muitos temas relevantes, como já trouxemos, mas, de fato, eu queria convidar as pessoas, porque as pessoas sempre chegam para mim perguntando o que elas podem estudar em mobilidade urbana, que estão pensando em fazer um mestrado, que estão pensando em fazer um doutorado. O trabalho que está sendo publicado hoje pelo ITDP é uma lista de temas relevantes para se fazer mestrado e doutorado no país. Assim, acho que as pessoas podem ir lá e escolher qualquer um desses temas que, de fato, elas vão entender isso. E, aproveitando, eu acho que a gente também tem que falar que, como são temas bastante amplos, a gente tem que ter, de alguma forma,
uma organização de fóruns, de debates, da própria organização da sociedade civil. A Lorena trouxe aqui a questão do SUM, do Sistema Único de Mobilidade, que não é uma ideia nova, né? Ela já vinha sendo capitaneada pelo MDT de Brasília, recentemente pelo IDEC, e nessa reunião com o IDEC teve a prerrogativa, né, de chamar várias outras organizações, inclusive o TDP, e eu acho que essa é a forma da gente avançar, porque são temas realmente densos e que a gente está só começando. Acho que esse estudo não termina aqui, na verdade, ele consolida coisas que já eram sabidas, né, nessa metodologia, inclusive de entrevistar especialistas, que foi muito boa, para agora, a partir daqui, a gente poder continuar para ter, sim, para trazer as pessoas para que, de fato, alivie para elas, né? Acho que esse é o objetivo de todo mundo que trabalha com mobilidade urbana sustentável, que a mobilidade, de fato, seja um caminho, né, uma ferramenta para que as pessoas vivam melhor nas cidades. Obrigada, Gláucia. Eu vou partir de um ponto que você trouxe agora na sua fala para fazer, e aí essa vai ser a minha última pergunta para vocês, depois a gente vai começar a ler as dúvidas e as provocações que chegaram aqui na nossa ferramenta de perguntas e respostas. Mas aí, Lori, eu queria, enfim, que você abrisse um pouquinho do leque do fato do transporte ser um direito garantido na Constituição, que foi um tópico que a Gláucia acabou de trazer na fala dela. Enfim, a Constituição garante, né, o transporte como um direito social, provido pelo Estado, assim como são saúde e educação, mas, na realidade, isso não acontece. Então, enfim, é por isso que a gente está aqui hoje pensando maneiras, então, né, de garantir dignidade, conforto, segurança para todas as pessoas, com foco, enfim, olhando atentamente, com sensibilidade para as desigualdades existentes. E eu vi que no estudo existe uma proposta de tarifação de veículos particulares que tenta minimizar os impactos desse tipo de estratégia para as famílias de menor renda. Acho que seria interessante você explicar um pouco melhor dessa proposta para contribuir aqui para o debate. E antes de você responder, eu só queria lembrar pela última vez, enfim, que você pode mandar a sua pergunta aqui no chat, que quando a Lori terminar de responder essa pergunta, a gente vai abrir esse espaço para as perguntas que estão vindo de vocês. Obrigada. Legal, Mari, obrigada por essa pergunta, porque eu acho que também é uma forma de dar visibilidade a essa proposta e ao desenvolvedor dessa proposta, né? Que eu tive a oportunidade, o privilégio de conversar com o pesquisador Lúcio Gregory para poder desenvolver esse estudo. E aí ele me apresentou essa proposta, que é uma proposta que, basicamente, ela tarifa os veículos de acordo com o tamanho deles e o quão poluentes esses veículos são. Dessa forma, a galera que tem aqueles carros muito potentes, tipo SUV, grandão e tal, eles vão pagar um pouco mais do que as pessoas que têm um carro popular, um carro menor e com uma potência menor. E aí existe um cálculo, né? Ele apresenta um cálculo, que é basicamente multiplicar ali o metro quadrado pela potência do veículo, e aí o resultado disso vai ser referente a uma tarifa. É interessante pensar que, nesse caso dessa proposta dele, ele não está falando de O nome dessa proposta é Contribuição de Utilização do Sistema Viário, tá? É CONUSV, a abreviação. Ele não está cobrando, a ideia não é cobrar para as pessoas que entram numa determinada área pagarem como se fosse um pedágio urbano, porque isso pode desfavorecer as pessoas que moram longe e as pessoas que já moram naquele lugar ali, que é mais caro para morar, que tem mais oportunidade e tal, não vão precisar mesmo usar o carro, então a gente vai acabar cobrando só de quem tem menos. Essa é uma proposta que vai tarifar pela posse do veículo. Então, a ideia é que seja uma pequena tarifa diária, né, um valor diário, que vai ser pago em relação aos 365 dias do ano, e que pode ser dividido em 10 parcelas ao longo do ano, entendeu? É uma taxa que, a partir do momento que a pessoa tem aquele veículo, ela vai pagar. E aí, deixa eu só dar uma olhada aqui, rapidinho, que eu estava, inclusive, olhando isso mais cedo. Ó, por exemplo, uma pessoa que tem uma moto que não seja aquelas grandonas, o pessoal tira uma onda aí na rua com elas, uma moto menos potente,
ela pagaria cerca de R$100 por ano, que daria R$10 por mês em 10 meses, né? Já as pessoas que têm automóveis assim menos poluentes, né, menos potentes, carros populares, pagariam algo em torno de 730 por ano, mais ou menos R$70, R$73 por mês. Enquanto que a galera que tem carros maiores pagaria uma tarifa de cerca de 1.200, um pouquinho mais. E aí, ele fez um cálculo também, que foi considerando a frota da cidade de São Paulo e os custos de operação do transporte por ônibus na cidade de São Paulo. Se a gente fizesse com os valores que ele propõe, que são assim, R$2 por dia, 70 centavos por dia, né? Dando esses valores aí por ano, se fosse aplicado da forma como ele propõe, seria possível financiar 73% do custo do transporte por ônibus na maior cidade do país e da América Latina. Entendeu? Então, assim, é uma ordem de grandeza muito alta. Né? É claro que a gente precisa, enfim, discutir essa proposta, porque ela tenta, de alguma forma, minimizar o custo, mas ainda assim ela cobra de todas as pessoas que utilizam o espaço viário. Né? E nessa proposta dele também é importante falar que tem alguns pontos para evitar que veículos de carga sejam mais onerados e que acabe influenciando no preço das mercadorias. Mas, enfim, existem propostas, né? É claro que é um desafio, né, gente? A gente falar sobre tarifar veículos é um desafio, tanto do lado da galera que é cativa do carro, né? Que usa carro para tudo que tem grana e não vai deixar de usar carro nunca, quanto para a galera que usa porque precisa, porque não tem outra opção, né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado e eu acho que essa proposta que ele apresenta, até por isso a gente incluiu ela no estudo também, ela tem esse caráter social muito destacado na proposição. Ela não deixa de cobrar de todo mundo, mas ela vai cobrar mais de quem tem mais e de quem usa mais, quem polui mais. É isso. Oi, voltei. Eu estava demorando a achar o botão aqui para tirar do mudo. Estou olhando aqui as perguntas que as pessoas mandaram. Muito obrigada. Tem uma galera aqui também elogiando, agradecendo. Enfim, eu vou começar com uma pergunta para vocês duas, e aí vocês podem decidir quem pode iniciar primeiro. É uma pergunta da Maíra Zani. Como a população das áreas periféricas conseguem participar efetivamente da tomada de decisão sobre a mobilidade da própria cidade? Enfim, a gente está aqui falando sobre essas pessoas, pensando em políticas públicas para essas pessoas, e a gente sabe que não são essas pessoas que estão, enfim, na decisão dessas iniciativas. Então, como que a gente pode envolvê-las? Como que elas participam efetivamente dessas políticas? Fiquem à vontade para responder. Não sei se Gláucia ou Lorena querem começar. Quer começar, Gláucia? Que eu acabei de Isso aí. Essa é uma pergunta que sempre surge tanto nas lives, nos eventos de lançamento, quanto no nosso dia a dia de quem está trabalhando com mobilidade urbana, né? Eu acho que é sempre essa questão. A gente sabe que a gente está aqui num ano eleitoral e que a gente precisa, de fato, se envolver para entender como vai ser dada a mobilidade urbana nos próximos anos. Então, assim, a Política Nacional de Mobilidade Urbana é federal, só que a mobilidade urbana ocorre nos municípios, né? No dia a dia das cidades ali. Então, mas várias alternativas que foram colocadas aqui, por mais que possam não ocorrer no município, elas precisam de um encaminhamento federal, de incentivo, de regulação de fundo. Então, assim, participar precisa de fato entender qual é o momento eleitoral e de governança. Então, nesse ano que a gente não está tendo eleição para o município, as pessoas precisam ou procurar a Câmara de Vereadores, né, procurar a sua vereança, que é uma coisa, vamos ser sinceros, assim, nem todo mundo tem paciência para fazer, nem todo mundo tem tempo para fazer. A Câmara funciona no horário comercial, as pessoas trabalham nesse horário, então, de fato, fica bastante complicado. A outra é buscar organizações da sociedade civil ligada com temas
da mobilidade urbana, e tem várias pessoas aqui entre os participantes que estão nessa situação. Então, de fato, fazer uma articulação por meio da sociedade civil organizada, né? Então, eu aconselho muito que quem quer participar, de fato, procure na sua cidade, é só digitar no Google palavras-chave como ativismo, bicicleta, a pé, mobilidade urbana, ônibus. Vai procurando, e tanto no Google quanto no Instagram, eu sei que é uma dica muito simples, assim, de redes sociais, mas é o que tem funcionado nesse momento de uma chuva de informações, que as audiências públicas depois da pandemia não voltaram direito, a gente ainda tem muitas questões de acesso, de horário, de linguagem de Libras. Então, quando tem online, nem todo mundo consegue participar, os horários não são adequados. Então, a forma mais prática de estar ligado a isso é procurar essas organizações que estão estudando mobilidade de alguma forma e falar com essas pessoas para ver qual é a melhor forma de articular. Eu não tenho nada a complementar. A Glaucia foi cirúrgica, foi perfeita na fala. Eu acho que a gente tem que buscar os coletivos, as ONGs, né, os movimentos de pessoas que estão ali com essa à frente dessa pauta para poder levar essas propostas, né, e também conseguir endereçar a quem é de direito, né, digamos assim. E eu acho que essa pontuação da Glaucia de falar do ano eleitoral, gente, por favor, vamos olhar quais são as propostas dos nossos candidatos. Não só em mobilidade, em tudo, tá? Tem aquela leve militada, porque acho que é importante. Maravilha. A próxima pergunta também é sobre participação social. A Larissa Meirelles mandou uma pergunta, e aqui eu deixo essa pergunta para a Lorena, porque ela está bem focada no estudo. Ela gostaria de saber se houve e em qual grau ocorreu a participação da população dentro desse processo de identificar essas soluções, né, e esses problemas para a mobilidade. E também gostaria de saber como que a gente pensou na forma de participação das pessoas para até mesmo definir prioridades na criação dessa política nacional de mobilidade urbana. Então, Lari, a política não foi a gente que fez, né? É uma lei federal e, de acordo com as normas, né, o passo a passo, existe um momento ali de consulta pública, que a população pode, né, participar, mas, assim, nesses moldes que a Glaucia trouxe, né? Normalmente os horários são horários que o trabalhador não consegue participar, enfim, tem uma série de dificuldades, assim. Falando sobre o estudo, a gente ainda não teve essa etapa de ter um contato mais próximo com a população. Esse é um desejo que eu tenho muito forte, mas que é um próximo momento, né? A gente entende que é um próximo momento desse estudo. Nesse momento, o que a gente tentou fazer, o que a gente pôde fazer, foi conversar com especialistas, né? Pessoas que, de alguma forma, atuem com mobilidade urbana. Então, eram pessoas que estudavam isso na academia, pessoas ativistas, pessoas de ONGs, pessoas do setor público que estudam isso, né? E a gente pensou também em compor um grupo que fosse um grupo bastante diverso. Então, a gente conversou com pessoas negras, pessoas brancas, homens e mulheres, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, desde que tivesse uma relação com esse tema, né? Que militasse ou que trabalhasse com esse tema. E isso foi muito interessante. E eu acho que isso foi muito feliz, assim, porque a gente conseguiu ter muitos pontos de vista, né? Que a gente vê que, às vezes, uma coisa parece... A gente sabe que não é simples, né? Mas quando a gente vai abrindo, assim, os canais de discussão, a gente vai tendo acesso a questionamentos que a gente não pensa, né? Quando a gente está só estudando sobre aquilo. Então, assim, nesse primeiro momento, a nossa ideia foi fazer um levantamento que fosse inclusivo nesse sentido, né, de ter pessoas com diferentes características, porque a gente acredita muito que a vivência das pessoas também influencia demais, então tinha gente do movimento negro, enfim. E o próximo passo, quando for possível, vai ser justamente a gente ter também rodadas de conversa, grupos focais, com pessoas que residem em áreas periféricas, no Rio, em São Paulo, enfim,
nos lugares que forem possíveis dentro da nossa rede, né? Mas eu entendo a necessidade disso, a importância disso. Isso é um desejo que eu tenho desde o dia 1. A Mariana está aqui para não deixar eu mentir, que eu tenho desde o dia 1 e que eu acredito que a gente vai conseguir fazer também mais para frente. Espero que sim. Eu queria falar agora de um tema super importante e que está muito dentro, enfim, da bolha da mobilidade urbana e que chegou aqui na nossa caixinha de perguntas, que é o fato dessas medidas de gestão de estacionamento serem muito impopulares, porque interfere no privilégio, enfim, das pessoas que têm poder aquisitivo, poder social, enfim. Eu acho que essa pergunta pode ser respondida tanto pela Gláucia, tanto pela Lorena. Então, o Pedro Bastos e o Douglas Haddad, não sei se é Haddad ou se é Haddad, me perdoa, mas, enfim, eles estão perguntando sobre o fato dessas medidas serem impopulares. O Pedro mandou assim: gostaria de ouvir uma avaliação sobre como implementar e deslanchar essas medidas de gestão da mobilidade no Brasil. O panorama é otimista ou ainda temos muitos desafios? E o Douglas enviou: como ficamos em relação à aceitabilidade pela população de uma estratégia de taxação sobre o uso de infraestrutura e veículos, ou até mesmo uma taxa sobre a propriedade de veículos? Vocês acreditam que são iniciativas possíveis na nossa sociedade, considerando a forte influência política dos usuários de automóveis de mais alta renda? Gláucia, você quer trazer primeiro a sua contribuição? E aí, Gláucia, a gente já está com um tempo bem avançado. Depois dessa pergunta, depois dessa resposta, na verdade, fica à vontade para trazer informes finais, por favor. Bom, agradecer o Pedro e o Douglas pela pergunta. Eu acho que o Douglas já respondeu no final. Quando a gente está falando de opinião pública, a gente está falando de uma opinião pública, no caso de automóveis, de homens brancos com mais renda. Então, a gente não está falando da opinião pública, porque esse grupo de homens brancos com mais renda são a minoria da população. Então, o que a gente tem que, de fato, entender de quem a gente está falando e de que opinião é essa, né? Como o Douglas colocou, essa parcela da população tem uma influência maior no que é pautado pela mídia em geral como opinião pública. Então, acho que a grande questão não é a aceitabilidade ou não, porque a maioria primeiro que na média da população, desculpa, gente, na média da população, 50% dos domicílios não tem automóveis. Então, a gente tem aí uma zona desconhecida, de fato, dessa opinião dividida por grupos. Só olhando a posse de automóveis, tá? E a gente precisa, de fato, entender... comunicar, se a gente conseguir comunicar para essa população as vantagens dessa medida, se de fato vai sair, porque a pessoa está olhando só para o seu privilégio conquistado de estacionar. Mas se a gente falar para as pessoas, olha, você é a favor de sair na rua e ter mais espaço para olhar, ter um horizonte mais longe? Você é a favor de sair na rua e ter um ar melhor para respirar? Você é a favor de sair na rua e ter mais espaço de estadia na calçada, e não só a calçada ou a ciclovia como um lugar de passagem, mas também um lugar que você consiga ter paraciclo, que você consiga ter um banco para as pessoas poderem descansar em qualquer situação? Posso citar crianças e idosos, mas todo mundo pode estar andando e querer parar um pouco, às vezes está esperando entre um compromisso ou outro. A gente não tem nas cidades esses espaços de parada, né? A gente vê muito as ruas como um espaço de transitar só, o que não é. Então, de fato, se a gente comunicar e perguntar para as pessoas, eu realmente tenho dúvidas se elas vão ser a favor do estacionamento. Então, acho que as minhas considerações finais, aproveitando essa pergunta, são essas. A gente precisa entender que a população não é formada por uma minoria que é dona de automóveis e que a gente precisa, sim, justamente avançar nesse debate para mostrar que a população é muito mais do que a gente vê por aí nas novelas e nos comerciais.
Muito boa fala, Gláucia. Tô assim, é até difícil falar depois, assim, né? Mas eu queria só complementar falando o seguinte: nesse processo, eu acho que o trabalho de comunicação é um trabalho muito importante. Comunicação e transparência, né? Porque é isso, a gente está inserido numa sociedade que fala para a gente, compra um carro, desde sempre, entendeu? Então, a gente comunicar, ter uma comunicação positiva sobre essas medidas, né? Ter transparência nos dados, nos valores que são arrecadados e onde isso está sendo reinvestido. E aí eu aproveito para falar também da importância de você ter essa relação de causa e efeito, né? Então, a gente tem um exemplo da cidade do México, Mari, eu estou fazendo confusão, que eles implantaram lá a questão da gestão de estacionamentos e tal, e eles conseguiram melhorar, pra caramba, assim, a qualidade das calçadas, as áreas de passeio, e a população estava vendo aquilo, a população estava sendo beneficiada por aquilo. Então, a tendência é que ela preserve aquilo e passe a ter uma percepção um pouco menos carrancuda, né, sobre essa tarifação. E aí, uma das coisas que aquele estudo que eu falei logo no comecinho da apresentação, né, que é a gestão da mobilidade para cidades inclusivas fala, é que nos lugares onde a gente tem esse tipo de dificuldade, né, tem uma questão, não tem muita vontade política também é um negócio que é super importante, né, os lugares onde a galera está comprometida, as coisas acontecem, as coisas podem acontecer, né, mas eles falam que nos lugares em que tem não tem recurso ou tem uma questão política que é muito séria, que é difícil, que tem que começar com as estratégias que são mais simples e a partir do momento em que a gente vai tendo uma boa percepção, né? Porque quem não quer ter mais ônibus? Quem não quer, como a Glócia falou, poder sentar, comer um sorvete na rua, como faziam os antigos, né? Nossos avós, enfim. Quem não quer fazer isso, entendeu? Então, a partir do momento que a população vai vendo isso passando a existir, é muito provável que engaje e essa opinião pública vai perdendo cada vez mais a força, né? E é isso, gente. A gente está aqui também para combater privilégios. Se a gente continuar sempre com, né? A gente nunca vai conseguir sair do lugar e a galera que mais precisa dessa atenção vai continuar sendo negligenciada. E é isso que eu queria dizer. A gente tem que pensar a justiça social como a priorização das necessidades das pessoas mais vulneráveis. A gente precisa colocar isso como prioridade. Enquanto a prioridade for os desejos das pessoas com mais renda, a gente nunca vai ter uma sociedade justa. Então, assim, isso pode ficar em segundo plano um pouco, né? Já que historicamente nunca foi segundo plano. Obrigada, Lori, obrigada, Gláucia. Esse debate me lembrou muito um livro que se vocês me permitem, eu vou citar aqui, o livro da Bell Hooks, que se chama Tudo sobre o Amor. Esse livro, assim, ele foi um divisor de águas na minha vida, sou muito apaixonada por esse livro, e fazendo um paralelo, assim, se vocês me permitem, nesse livro a Bell Hooks fala muito sobre como a gente só vai conseguir avançar como sociedade, enfim, como mundo e na questão racial e nas desigualdades, se a gente olhar para essas questões, para esses problemas e para esses desafios com amor, com atenção, com sensibilidade, olhando para a realidade, olhando tipo assim, ok, o que essas pessoas então precisam, né? E nesse caso ela está falando de pessoas negras, né? E eu acho que enfim, eu acho que tem muito a ver com o nosso debate aqui. A gente só vai conseguir avançar enquanto sociedade, enquanto cidade, para todos esses desafios, se a gente realmente olhar para essas pessoas que a Gláucia falou como maioria, vulnerabilizada, com atenção, prestando atenção no que realmente elas precisam, o que elas estão passando no dia a dia, o que está de fato acontecendo. Então, esse estudo, eu vejo esse estudo como uma proposta muito sensível para diversos assuntos que, enfim, que já são tratados na mobilidade, mas que precisam, de fato, aterrissar na nossa realidade e que precisa, enfim, ser encarado exatamente como a Bell Hooks fala para avançar nas questões raciais no mundo, assim, com muita sensibilidade, com muito amor, com muita atenção.
Então, enfim, eu estou muito feliz, eu estou muito arrepiada, muito emocionada. Queria agradecer de novo a Gláucia por estar aqui com a gente, pelas trocas incríveis, a Lorena por conduzir esse estudo, enfim, com muita excelência, com muita sensibilidade também. Esse estudo contou com contribuição de muitas pessoas, como a Lorena trouxe. Então, eu queria agradecer aqui a equipe do ITDP, que revisou o estudo, que deu diversas contribuições e sugestões. Agradecer ao Instituto Clima e Sociedade, que financiou, né, todas as etapas do estudo, a Cleo, que não pôde estar aqui, mas que aceitou o nosso convite. Queria agradecer também as pessoas que participaram da fase das entrevistas, contribuíram com suas vivências, com as suas opiniões, o nome delas está lá no estudo, porque desde o início, né, a gente quis fazer esse estudo com muita sensibilidade, com muito cuidado, com muito foco na justiça e na pluralidade. Queria também agradecer ao Diego Justino, que foi o designer e que, enfim, ajudou a gente a pensar toda a parte visual, toda a parte ilustrativa dos estudos, o infográfico, o resumo, os cards de divulgação do evento. E, enfim, ao Luiz também, que ajudou a gente a revisar toda a parte textual. A todos vocês que estão aqui até agora e também os que saíram mais cedo, que estão aqui assistindo com a gente, muito obrigada pelas perguntas, por participarem bastante, mesmo de forma virtual. Fiquem à vontade para acessar o estudo no site, fazer o download, compartilhar nas redes de vocês. Enfim, gente, eu só tenho realmente a agradecer. Eu não sei se eu estou esquecendo de agradecer alguém. Lori, se eu estiver esquecendo, fica à vontade para abrir o seu microfone e me lembrar. Mas é isso, gente. Muito, 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 muito obrigada. O estudo já está disponível no nosso site. Um beijo e obrigada pela atenção de cada um de vocês. Obrigada, pessoal. Boa noite. Você sem barulho de motores. No lado escuro da vida ou no rosa, sei lá.